noite fria de nosso inverno, né? É momento que a gente faz nosso recolhimento, elevando sempre o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, que é o nosso mestre e o nosso amigo, né? Para que ampare esses irmãos nossos que estão sem teto, que vivem, né, da caridade alheia, que tanto necessitam desse calor que nós possamos dar a eles através dos bens materiais. Sendo assim, todos nós que temos em nosso lar algum sapato, algum tênis, alguma roupa mais quentinha, que a gente possa doar, é um gesto muito nobre nosso como espíritas, e certamente o nosso coração também já agradece, né? Porque nós estamos aqui para fazer o bem. E quando um dia chegarmos na pátria espiritual, o que será nos pedido é exatamente isso, se nós fizermos o bem. Então, boa noite a todos. Vamos dar início às nossas atividades com uma pequena prece. Senhor, mais uma noite de estudo na seara do Paulo de Tarso. Pedimos a Tua proteção, que a Tua luz possa cair sobre todos nós. E que os mentores espirituais que já estão presentes possam fazer seu trabalho, examinando cada um de nós e vendo as nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. E que possamos todos nós ser abençoados. Que nosso irmão Érico possa, nesse momento, transmitir todo o conhecimento que estamos ávidos de saber, referente ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ampara, Jesus, a todos nós e ilumina o nosso irmão. Que assim seja. Boa noite a todos, corajosos que se animaram a vir a Paulo de Tarso na noite de hoje. Como o Luiz Carlos nos disse, nós vamos dar seguimento, continuidade ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Abordaremos os itens de 6 a 9, cujo título é Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Bom, se o título já nos diz isso, nos remete a uma pergunta, inicialmente. Mas se não entrarão todos, é porque alguns entrarão. Então, quem são esses que entrarão, que disserem Senhor, Senhor? Aí nós vamos a Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, e nós vamos ver que Jesus disse: Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Somente entrarão aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. Então já descobrimos a resposta. Só entrarão no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós cumpramos as suas leis, as leis divinas, as leis naturais. E da mesma forma, nós podemos fazer uma analogia em relação aos ensinamentos de Jesus. Jesus veio e nos trouxe o código moral da vida. Jesus nos trouxe o ensinamento para que nós possamos alcançar mais depressa o reino dos céus, ou seja, a paz de consciência, os mundos puros, chegarmos à condição de espírito angelical. Mas nós, seguidores que nos dizemos do Cristo, agimos de conformidade com os ensinos do Cristo? Nós dizemos Jesus é o nosso mestre e guia, é o modelo da humanidade a ser seguido. Mas nós seguimos este modelo a quem nós chamamos de mestre? Nós seguimos os seus preceitos?
Ou nós ficamos apenas no estudo do seu Evangelho, na palavra a respeito do seu Evangelho? Jesus sempre condenou com veemência as práticas exteriores, lá no farisaísmo da sua época, onde os fariseus oravam em voz alta, não só nas sinagogas, mas nas esquinas, nas praças, faziam a aparência para os outros, decoravam extensas preces. E nós hoje, passado 2000 anos, ainda continuamos apenas aparentando sermos cristãos? Segundo Jesus, não adianta atos exteriores, não adianta sacrifícios pessoais, para que nós venhamos a alcançar o reino dos céus, para nos dizermos cristãos. De que adianta nós passarmos os dias em prece, se nós não somos melhores a cada dia desses que oramos? Se nós não somos mais caridosos, mais indulgentes para com os nossos semelhantes do que nós éramos antes? Será que as nossas preces estão somente nos nossos lábios? Não estão onde deveriam estar, no nosso coração? Para que isso realmente seja o nosso proceder, segundo os ensinos do Cristo? Será que nós que conhecemos o Evangelho somos dignos de sermos chamados de cristãos? Aqueles que ensinam, que pregam o Evangelho, e nós somos doutores em dizer aos outros: ah, mas Jesus não disse isso, Jesus ensinou daquela outra maneira. Mas nós fazemos conforme Jesus falou? Adianta nós conhecermos o Evangelho, falarmos do Evangelho, pregarmos o Evangelho, tal qual eu estou aqui fazendo, falando do Evangelho, mas não modificar o meu caráter, não modificar a minha maneira de agir em relação ao meu semelhante, ao meu próximo? Jesus nos mostrou o caminho, nos dando como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é através dele, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós temos que, pelo ensinamento do Cristo, chegarmos ao reino dos céus. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas até quando nós vamos continuar prorrogando essa mudança de atitude? Então, chamar Jesus de nosso mestre e guia, entoar-lhe hinos de louvor, será inútil se nós não fizermos boas obras. Continuamos falando do Cristo, mas mantendo as mesmas fraquezas morais que tínhamos lá há 2000 anos. Ou vocês acreditam que não estavam lá naquela época? Então, a obediência aos seus ensinamentos é o que realmente prova a sinceridade dos nossos propósitos, das nossas convicções. Porque falar, pregar, cobrar do outro uma atitude conforme Jesus ensinou, é muito fácil. Isso qualquer um faz. Então, se nós confessamos, se nós professamos Jesus perante os outros, perante os homens das nossas relações, nós temos que proceder de conformidade com a doutrina do Cristo. Precisamos nos devotar ao auxílio aos nossos semelhantes, sem exceção, não importa de que partido é,
não importa se é meu familiar ou não, se convive mais proximamente comigo ou não. É necessário que o ensinamento do Cristo seja um veículo no qual eu embarque e cumpra essa caminhada, que eu mostre através da minha manifestação de amor, de solidariedade ao mundo, às criaturas com as quais eu convivo, que eu realmente sou cristão, que o ensinamento do Mestre tocou o meu coração e há pureza nas minhas palavras quando eu falo do Cristo. Mas ainda, passados 2000 anos da vinda do Cristo até nós, encarnando até nós, nos trazendo as verdades evangélicas, nós ainda somos movidos pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. E muitas vezes, normalmente, vivemos na exaltação do nosso próprio eu. E enquanto nós nos mantivermos insensíveis aos problemas dos nossos semelhantes, aqueles que estão ali na rua, aqueles que passam por dificuldades, nós não podemos nos proclamar seguidores do Cristo, porque o estaremos negando na prática. Nós dizemos da boca para fora: sou um seguidor do Cristo, Cristo é o meu modelo e guia, mas na prática eu não demonstro isso. Então, é amando-nos uns aos outros e não armando uns aos outros, como normalmente se faz, é que nós daremos a conhecer ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos do Cristo. É chegado o momento, meus irmãos, de erradicarmos de nós o homem velho, cheio de imperfeições, de dificuldades, de vícios, para substituí-lo pelo homem novo, fazendo as reformas fundamentais na nossa maneira de viver e de agir, respeitando o nosso semelhante, cultivando a delicadeza, a urbanidade, contendo os nossos impulsos agressivos, que nós somos muito brandos, muito pacíficos, conforme Jesus nos ensinou, enquanto eu não sou atingido, enquanto alguém não pisa no meu calo, enquanto os meus interesses particulares não são atingidos. Precisamos exercitar a tolerância, a paciência, a compreensão com os nossos irmãos. E isso em todos os patamares da nossa existência, em todos os lugares e com todas as pessoas. Não somente no lar ou somente em sociedade, não somente quando estamos na casa espírita, mas nas nossas ações diárias, nas mínimas ações. Devemos modificar hábitos infelizes, superando as nossas viciações comprometedoras, não mentir, não criticar a vida alheia. Ah, mas é difícil a gente não botar uma pilhazinha, não ver o defeito e o erro do outro. Como a gente enxerga? Mas precisamos mudar. Já passamos da hora de mudarmos a nossa atitude, não aderirmos à malícia, à pornografia, não vulgarizarmos o sexo, lermos, estudarmos, para que nós venhamos a desenvolver em nós valores nobres. A doutrina espírita, a literatura é vastíssima, são milhares de livros. As obras básicas, alguém pode dizer que são um pouco áridas, mas que se leiam um pouquinho cada dia, que se vá a pequenos passos, mesmo aquele que não tem o hábito. E as casas espíritas têm
grupos de estudo que facilitam, além de desenvolver o espírito de grupo, de fraternidade, de convívio, formarmos novas amizades e de recebermos da espiritualidade maior quando aqui estamos, o atendimento para as nossas dificuldades, nos fortalecendo na nossa fé. Todas as possibilidades a Casa Espírita oferece. As obras de André Luiz, que são maravilhosas, que nos fala da vida depois da morte, são 16, 17 obras de André Luiz, que nos fala desde o momento em que passamos para a vida espiritual, trazendo o exemplo vivo daquele médico carioca. Então, se nós sabemos que somos espíritos imortais, até quando iremos protelar essa nossa mudança de comportamento? Até quando deixaremos de lado as reformas fundamentais e necessárias? Então, o estudar, o ler, é de suma importância na nossa caminhada. A oração e a meditação, porque é no momento da oração e da meditação que nós entramos em comunhão com os planos mais altos da vida. Orar para saber o que Deus pode nos dar. Meditar para entender por que nem tudo aquilo que queremos nós alcançamos. Porque talvez não necessitamos daquilo no momento. Talvez porque aquilo não seria bom para nós, ou porque não mereçamos. Então, a oração e a meditação a qualquer momento, qualquer atitude boa nossa é uma oração, é uma maneira de nos ligarmos com o plano mais alto. No momento em que estamos estudando, estamos trabalhando, fazendo qualquer atividade, se fizermos com amor, com dedicação, cumprindo com o nosso dever, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como trabalhador espírita na nossa empresa, é uma maneira de nos ligarmos com o plano mais alto da vida. Visitarmos enfermos, atender necessitados, colaborar em obras assistenciais, renovando sempre o nosso propósito de servir ao semelhante, porque esse é o emblema inconfundível do discípulo verdadeiro do Mestre, aquele que serve, aquele que se preocupa com o outro, aquele que não olha somente para o seu umbigo, que não procura só a sua satisfação, mas se vê num grupo, se vê numa comunidade, numa sociedade onde todos são necessários para que nós consigamos alcançar a paz e o progresso que todos nós queremos. Mas nós sabemos que se tornar santo ou missionário não é fácil. Não se improvisa, absolutamente não. Porque nós somos ainda servos incipientes, frágeis, porque trazemos mazelas, trazemos marcas do nosso passado. Sabemos que como espíritos imortais, somos hoje o somatório das encarnações passadas. Então, os nossos vícios, os nossos desvios de conduta, de vidas passadas, ainda se encontram enraizados em nós. E as tendências inferiores que nós trazemos, certamente nos dificultam o crescimento. E fazem com que nós entremos em conflito íntimo entre aquilo que nós somos, que é o somatório das nossas vidas passadas, e aquilo que nós queremos ser. Então tomamos conhecimento do Evangelho, desejamos mudar porque achamos muito interessante, muito bonito, maravilhoso o Evangelho do Cristo. Mas eu gosto tanto daquilo, eu gosto tanto daquele outro, eu gosto tanto daquilo, me dá tanto prazer. Então, nós entramos nessa briga íntima entre o que somos e o que queremos ser. Estamos sempre entre as aspirações superiores e as nossas tendências inferiores, que fazem parte de nós.
entre a virtude e o vício. Ô briga infame esta! Entre o ideal e a ilusão, entre o bem e o mal. Mas precisamos sair vencedores. É chegado a hora de nós criarmos coragem, buscarmos força interior, com base no aprendizado. Por isso o estudo e a leitura nos fortalecem na fé, para que nós possamos então dar passos um pouquinho maiores a cada dia. O enquadramento aos princípios da moral evangélica são difíceis de conseguir. Exige de nós muita disciplina. Exige de nós um autocontrole que nós ainda não temos. Nós entendemos o Evangelho, sabemos que é bom, que só daquela forma nós alcançaremos a paz e a felicidade. Mas como é difícil ainda para nós vencermos as nossas viciações trazidas do passado. E nós estamos longe de ter esse autocontrole. Então precisamos manter a mente vigilante o tempo inteiro. Jesus disse: orai e vigiai. Precisamos estar vigilantes, porque as nossas tendências nos traem, as nossas viciações nos traem. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas ficamos nessa luta entre o bem e o mal, entre os prazeres que a vida material nos oferece, entre o nosso ego, nosso eu, e aquilo que é bom para todos. Então nós não podemos negligenciar de forma nenhuma a nossa renovação íntima. Precisamos sair da zona de conforto, porque quando a gente não se vigia, a gente não se cobra, a gente está numa zona de conforto. Não, eu sei que tem que mudar, eu sei que Jesus diz que tem que perdoar, que a gente tem que ser bom, tem que ser manso, né? Mas aí eu vou levando, quando ficar mais velho, deixa passar o ano que vem, eu começo a me preocupar mais com isso, depois que eu me aposentar, e eu estou chegando lá, eu já fiquei velho, já me aposentei, e como é que eu fico empurrando? Tem a hora, daqui a pouco eu não vou poder, eu vou dizer na próxima encarnação. Opa, então perdi a oportunidade que bateu a minha porta, o cavalo passou encilhado e eu não montei. Quando chegar do outro lado, eu vou certamente me lembrar disso, que eu estou dizendo aqui agora. Com certeza que sim. Então nós temos que estar vigilantes para não permitir esta convivência pacífica entre o nosso lado bom, que quer a mudança, e o nosso lado mau, o lado mau da nossa personalidade, que quer os vícios, que quer as más tendências que nos acompanham. Somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo imperfeito, onde estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. Se muitas vezes não cometemos faltas mais graves, é porque não houve a ocasião. É porque a gente não conseguiu esconder, não tivemos coragem muitas vezes, mas a vontade temos, está aqui. E pensamento é vida. Tem um capítulo do Evangelho que nos fala do pecado por pensamento. Pensamos, criamos, plasmamos, vivemos. Somos responsáveis. Nosso corpo é uma usina de energia. Vide André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, né, Rose? Então, Jesus não exige que nós sejamos santos nem missionários, mas espera que pelo menos nós tenhamos o cuidado com a nossa própria renovação. E Jesus, ao concluir os seus ensinamentos lá no maravilhoso Sermão da Montanha, ele empregou a seguinte ilustração que está em Mateus 7, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Ele disse assim: todo aquele que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas todo ele que ouve essas palavras, mas não as pratica, se assemelha àquele homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os rios transbordaram, sopraram os ventos, e aquela casa caiu. E grande foi a ruína do seu dono. Essa advertência de Jesus tinha um endereço certo, porque buscava penetrar a consciência, tocar aqueles homens que com ele conviviam, despertá-los, fazer sentir a necessidade de uma reforma interior, de uma reforma dos seus hábitos, da maneira com que levavam a vida. Passado 2000 anos, estamos nós aqui, renovando essa pregação de Jesus, para que nós sejamos tocados, não o outro, mas nós, na mudança dos nossos hábitos. Somos cidadãos do universo e que somos regidos por um código moral perfeito e que jamais ele será infringido impunemente, porque há a lei de ação e reação. O código esse é o Evangelho do Cristo, que foi sintetizado por Jesus no Sermão da Montanha. Segundo Gandhi, se todos os livros se perderem, se queimarem, se perderem da humanidade toda, mas se sobrar o Sermão da Montanha, o mundo está salvo. Então, a observação a esse ensinamento do Cristo é de suma importância, é indispensável para que nós possamos viver bem aqui na terra ou no além. O princípio fundamental do Evangelho do Cristo é a atenção que nós temos que dar ao próximo, aqueles que convivem conosco, aqueles com os quais nós dividimos o nosso dia a dia. Não apenas no sentido de respeitá-los, a integridade, mas, sobretudo, atendendo às suas necessidades, não só materiais, mas também morais, através da aceitação dos seus erros, do esclarecimento que podemos dar, dos bons exemplos que precisamos dar. Todos nós somos responsáveis, aqueles com os quais convivemos, para que nós melhoremos a sociedade, a começar pela sociedade familiar, lá dentro do nosso lar. Mas a grande dificuldade do Evangelho está em sairmos da teoria e passarmos a atender às recomendações de Jesus. E invariavelmente, meus irmãos, infelizmente, nós fracassamos quando aplicamos o Evangelho a nós mesmos, porque a nossa força de vontade é frágil. O mundo material nos chama a atrativos que nem sempre somos capazes de vencer. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nos colocando acima de tudo e de todos, nos achando os melhores, a bolachinha mais recheada do pacote. Não raro, nós desmentimos as nossas palavras através dos nossos atos. Oferecemos luz ao nosso próximo e esquecemos de acender a nossa. Como sabemos falar dos ensinamentos do Mestre? Como sabemos cobrar uma atitude digna, moralizada do nosso próximo? Mas na hora que nós temos que vivenciar, como é difícil. Como vemos o erro do outro, como comentamos, como criticamos,
e não olhamos para nós. Precisamos olhar para dentro de nós, identificar em nós os nossos defeitos, porque nós temos que ser os primeiros a nos beneficiar com o nosso conhecimento. Porque nós não vamos salvar o outro, nós precisamos salvar a nós. Mas nós olhamos muito mais para o outro. Tem uma historinha, no mês passado, eu falei aqui sobre a virtude e esqueci de falar essa historinha. E aí agora eu vou encaixar para não passar em branco. Diz que nós viemos para esta encarnação, todos nós, cada um com uma cesta na frente e uma cesta atrás. Na cesta da frente nós trazemos as virtudes. E nas cestas de trás nós colocamos os nossos defeitos. E caminhamos em fila indiana nesta caminhada do berço ao túmulo. Por isso, enxergamos sempre as nossas virtudes e o defeito do outro que está à nossa frente. Então precisamos passar a olhar para trás, a olhar as nossas dificuldades, os nossos equívocos, né? Porque a paz no mundo depende da nossa paz interior, da nossa paz íntima, e nós só vamos alcançá-la quando fizermos essa viagem interior, nos reeducando. Não a educação formal, intelectual, mas a educação moral, que é aquela que realmente modifica os nossos atos, que nos ajuda na mudança de comportamento. E estamos nos aproximando do final, e tem uma outra historinha que eu achei muito interessante. Um mestre estava ensinando os seus discípulos, e eram muitos jovens. E quando termina a sua explanação, aproxima-se um jovem do mestre e disse: Mestre, eu percebo que muitos são os que vêm lhe assistir e beber na sua sabedoria. Mas eu vejo também que muito poucos são aqueles que alcançam a sua elevação. O mestre sacudiu a cabeça e lhe devolveu uma outra pergunta. Diga-me uma coisa, tu mora longe, não é? Ah, eu moro numa outra cidade. Pois bem, se tu desejasse que todos esses que aqui estão fossem até a tua casa, o que tu farias? Ah, eu ia pegar um mapa, fazer um mapa com todos os detalhes, todos os pontos de referência, daria ali todas as informações e daria para eles. E o mestre então disse: tu acha que todos encontrariam a tua casa, ou iriam até a tua casa? Ah, acredito que não. Aí diz o mestre: claro, porque não adianta somente tu dar o mapa, as criaturas olharem o mapa, identificarem todos os percalços do caminho, as dificuldades, os pontos de referência, mas se eles não fizerem o esforço de vencer os obstáculos e se dispuserem a caminhar até a tua cidade, eles não chegarão na tua casa. Não adianta somente ler, então nós podemos trazer esse ensinamento para o Evangelho do Cristo. Não adianta nós somente olharmos o mapa, olharmos o ensinamento do Cristo. Não adianta nós estudarmos pormenorizados, conhecer cada capítulo, cada item do Evangelho. Se nós não nos dispusermos a fazermos o esforço hercúleo muitas vezes de vencer as nossas más tendências, de vencermos as nossas más inclinações, de brigarmos naquela luta íntima contra o nosso maior inimigo que está dentro de nós. Somos nós mesmos, que ainda nos alimentamos das iniquidades, daquelas marcas que trazemos do passado.
E é por isso que Jesus termina o Sermão da Montanha com essa preciosa alegoria da casa construída sobre a rocha. A vivência evangélica nos dá segurança e equilíbrio para passarmos pelas dificuldades, para termos forças de vencermos as nossas más tendências, os nossos maus hábitos. Os vendavais da existência jamais perturbarão um coração que caminha pelo roteiro sagrado do Cristo. Um coração que é capaz de compreender, de amar, de servir, de perdoar, com plena observância dos seus deveres de um filho de Deus. Mas aqueles que só falam do Evangelho, aqueles que só conhecem o Evangelho, aqueles que ensinam, mas não testemunham, olha o compromisso que eu estou assumindo. Minha filha está aqui na primeira fila. Aqueles que não usam o modelo do Cristo para modelar a sua vida, que dizem que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que o Cristo é o mestre, guia e modelo da humanidade, mas que não modelam o seu caráter pelo modelo que ele escolheu. Estamos construindo na areia ou na rocha? O que estará reservado para nós? Grandes amarguras? Terríveis desilusões? Ou a paz? A vivência tranquila em mundos mais elevados, com espíritos mais elevados? Cada um que reflita, que pense por si e que faça essa cobrança interior, essa cobrança íntima, buscando identificar as suas dificuldades e estar vigilante a cada dia, a cada hora, a cada minuto, que as tentações batem à nossa porta. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.